Meus irmãos, nós começamos uma série sobre sonhos, denominada Sonhos, e hoje é a 7ª mensagem a esse respeito. E eu coloquei como título: Continue sonhando, continue sonhando. O nosso texto está no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo 37. Capítulo 37 do livro de Gênesis. Nós vamos ler a partir do versículo 1. É o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler no capítulo 37, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Ou seja, José contava para o pai tudo o que eles faziam de errado. E Israel, que é Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele era aquilo que nós chamamos de rapa do tacho. Era o filho predileto do papai. E o papai fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos sido privilegiados por esse trabalhar do Espírito Santo, um trabalhar incrível e maravilhoso, porque o Espírito Santo nos prepara para que nós encontremos e conheçamos os sonhos que Deus tem para nós, e não apenas os encontremos e conheçamos, mas que também
os realizemos. Há uma frase, irmão, muito conhecida na literatura portuguesa, que é uma frase do poeta e escritor português Fernando Pessoa, que sintetiza a importância de um sonho em um pensamento extremamente simples, mas que nos leva a uma profunda reflexão. Ele disse: o homem é do tamanho do seu sonho. E nós não poderíamos encerrar esta série de pregações sobre sonhos sem olhar para a vida de José. A Bíblia retrata e descreve muitos sonhos tidos por muitas pessoas ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas dentre todos, José é o único que, segundo Gênesis capítulo 37 e versículo 19, era tratado pela sua família como o sonhador. Quando ele se aproximava, seus irmãos diziam: lá vem o sonhador mor. O que é um sonho? Um sonho é uma imagem ou uma visão ou um projeto de Deus que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Os sonhos acontecem quando nós deixamos a nossa imaginação viajar. Acontecem quando nós decidimos ou escolhemos pensar fora daquela caixinha. Os sonhos acontecem quando nós nos livramos das restrições do modo como as coisas são feitas. Aquele famoso aqui, nós nunca fizemos assim. E temos a coragem de imaginar que as coisas podem ser feitas de um modo diferente. Os sonhos acontecem também quando nós descobrimos o potencial que Deus colocou dentro de nós. Os sonhos também acontecem quando nós decidimos romper com o natural e adentrar ao sobrenatural. E também quando nós permitimos que o Espírito Santo coloque os sonhos de Deus em nosso interior. Em nosso texto, José, um dos 12 filhos de Jacó, como nós lemos, um filho que nasceu na sua velhice, teve um sonho, que ele se levantaria em autoridade sobre a sua família, e que a sua família se curvaria a ele. Repetimos, Gênesis 37 e 9, este sonho que ele sonhou, e eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Meus queridos irmãos, depois que José contou esse sonho aos seus irmãos, a sua vida e a vida da sua família nunca mais foram as mesmas. Um sonho, irmãos, por mais simples e
e singular que ele seja, um sonho muda tudo. Os seus sonhos podem mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar a história de uma igreja, mudar uma cidade, mudar um país e mudar o mundo. A teoria, irmãos, da relatividade de Albert Einstein, por incrível que pareça, ela teve origem em um sonho. Ele sonhou que estava em uma fazenda e no sonho Einstein viu vacas próximas a uma cerca elétrica e quando as vacas recebiam um choque, parecia que todas elas pulavam ao mesmo tempo. Mas ele viu no sonho um fazendeiro que estava do outro lado da cerca e ele percebeu que aquele fazendeiro tinha uma visão diferente, porque ele via não todas as vacas pulando de uma só vez, mas ele via elas pulando uma a uma como uma onda. E o físico, então, naquele sonho, percebeu a diferença na percepção do evento de conformidade, o tempo em que a luz levava a cada um deles a alcançar aquilo que estava acontecendo. E essa observação, esse insight, deu origem à teoria da relatividade, que teve um impacto profundo na ciência, reformulando fundamentos da física e definindo importantes áreas como áreas de GPS, televisões, energia nuclear e magnetismo. Todos nós conhecemos o último movimento de uma cantata muito famosa de Handel, que é o Messias. E o último movimento é conhecido como Aleluia. Inclusive, ele é tocado até mesmo de maneira isolada, fora da cantata O Messias. Então, meus amados irmãos, em um sonho, ele ouviu esse aleluia e ao acordar, ele encerrou a sua obra-prima com aquilo que ele ouvira em um sonho. Vamos dar um aplauso ao Senhor, irmãos. Ele é maravilhoso. Oh, glória a Deus. É por isso que o autor aos Hebreus escreveu que Deus falou por várias formas. E ele continua falando. Glória a Deus. Não despreze os sonhos que Deus lhe dá. Não despreze os sonhos que Deus lhe dá, e nem abra mão dos sonhos que Deus lhe dá. Seja sonhos acordados, ou seja sonhos quando você ou os queridos irmãos estão dormindo. Nós apenas precisamos saber a fonte daquele sonho. Porque, como nós já vimos numa outra mensagem, nós precisamos rejeitar os sonhos que são induzidos pela carne, pelo mundo
e por demônios. Então nós precisamos saber a origem dos sonhos, porque pela origem nós podemos descobrir o propósito daquele sonho para a nossa vida. E meus amados irmãos, nós também temos o direito de preparar os nossos sonhos, catalogar os nossos sonhos e apresentar os nossos sonhos diante de Deus. E Deus pode aceitar os nossos sonhos e abençoar os nossos sonhos. Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então eu e você temos o direito de escrever o nosso sonho e levá-lo diante de Deus e falar: Senhor, aqui está o meu sonho. Aqui está o meu sonho. Eu estou me lembrando de uma irmã lá de Campinas, da congregação que eu dirigia. Ela tinha um sonho de ter um apartamento. A irmã Heloísa. E ela desenhou o sonho dela numa cartolina. Parece que eu estou lembrando. Ela com a cartolina lá na igreja para a gente orar. Ela vendia Yakult com carrinhozinho na rua. E ela desenhou o apartamento dela. Pegou aquelas propagandas das Casas Bahias, recortou geladeira, recortou micro-ondas, recortou cama, mesa, armário embutido. Meus queridos irmãos, não é que vendendo Yakult na rua, Deus deu um apartamento para ela? E não foi financiado pela Caixa, não. Deus deu esse apartamento para ela. Um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, 3 quartos. O Senhor é maravilhoso. Pegue o seu sonho, escreva o seu sonho e leve diante dele. Senhor, este é o meu sonho. Aqui está o meu sonho. Abençoa o meu sonho. Aceita o meu sonho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Escreva o seu sonho. Desenhe o seu sonho. Oh, glória a Deus. E fique pensando no seu sonho. Quem já leu o livro, um livro antigo do pastor Paul Yong-Chu, depois David, A Quarta Dimensão, ele conta que o desejo dele era ter uma bicicleta, uma mesa e 4 cadeiras. E ele dirigia uma pequena congregação e ele falou para os irmãos: olha, irmãos, eu já tenho uma bicicleta, uma mesa e 4 cadeiras. E os jovens falaram: pastor, onde está a sua bicicleta? Ele falou: está aqui. Aí ele falou: o pastor está grávido de uma mesa, uma bicicleta e 4 cadeiras. Meus queridos irmãos, vamos sair daqui nesta noite e vamos chegar em casa e vamos escrever o nosso sonho, porque Provérbios 16:1, do homem são as preparações do coração. Nesta série eu já falei para os irmãos de um sonho que é
ver esta igreja toda em nossos cultos de domingo, de quartas, repleta de pessoas louvando e bendizendo o nome do Senhor, e os lugares serão poucos e terão outros ainda assentados aqui no chão, porque os jovens às vezes gostam de se assentar no chão. Mas eu tenho um outro sonho, irmãos, e eu vou revelar para vocês nesta noite. Este outro sonho que eu tenho é formar 100.000 professores da nossa denominação das Assembleias de Deus no Brasil, para que esses 100.000 professores sejam professores missionários nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio do nosso país. É um sonho. Eu sei que é um sonho maior do que eu. É uma grande causa, uma causa maior do que eu. Mas Deus nos chamou para grandes eventos, para grandes causas. E Ele quer que nós abracemos essas causas capazes de gerar um impacto muito grande em muitas pessoas e em muitas nações. Eu estou entendendo, porque este é um sonho que Deus me deu há muitos anos, já são décadas. E o Espírito Santo tem trabalhado, irmãos, movimentando as pedras, movimentando as engrenagens, sem que eu mexa, sinceramente, um dedo. Eu até fico preocupado, mas o Espírito Santo vai encaminhando tudo de acordo com o propósito do Senhor. Meus queridos irmãos, Deus colocou em cada um de nós um sonho para uma realização, para uma causa específica, que vai transformar vidas, que vai edificar o seu nome, que vai construir o reino de Deus e que vai abençoar muitas pessoas na face da terra. Um sonho que vai mudar o mundo, um sonho que vai fundo e sai das profundezas da alma e que expressa um propósito para viver. Esse sonho tem que ser algo que nos deixe apaixonados, irmãos. Tem que ser algo pelo qual nós estejamos dispostos a morrer por ele. Meus queridos irmãos, Deus nos criou para realizar coisas grandes e maravilhosas, coisas sobrenaturais. E nós precisamos, irmãos, obter a revelação daquilo que Deus quer que nós façamos. Provérbios 29:18 diz que onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. A revelação não é sobre nós mesmos. A revelação não é sobre ganhar na loteria. A revelação tem a ver sobre algo que Deus quer que seja realizado, para que nós sejamos a outra mão de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 14 e versículo 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum morre para si mesmo,
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Agora, se um dia você perder de vista o seu sonho, ou a visão que Deus lhe deu, esse é o dia em que você vai parar. Esse é o dia que, a partir dele, você será um morto vivo. Um morto vivo. Você será aquele homem ou aquela mulher de Apocalipse capítulo 3, versículo 1, que parece que está vivo, tem nome de que está vivo, tem fama de que está vivo, porém está morto, está sem vida como uma pedra. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, muito respeitosamente, para ajudar você nessa reflexão. Agora, não há problema estar morto, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ao ouvir a palavra de Deus, viverá. Glória a Deus. E esta palavra que eu lhes prego nesta noite é uma palavra de ressurreição. Primeira pergunta: será que alguns de vocês pararam de seguir em frente e de lutar pelos seus sonhos porque eles pareciam impossíveis? Segunda: será que outros simplesmente disseram não a Deus quando Ele os convocou para realizar uma grande obra? Terceira: será que outros ainda não descobriram o sonho de Deus para a sua vida? Ainda estão diante das grandes perguntas da vida: por que estou aqui? Qual é a minha tarefa nesta terra? Quarta: será que alguns de vocês vivem sem ter um sonho tão grande que só Deus pode realizá-lo? Meus queridos irmãos, quando nós nos apropriamos de um sonho dessa magnitude, um sonho maior do que nós mesmos, esse sonho, ele vai funcionar dentro de uma dinâmica, e ele vai fornecer energia para que nós possamos perseguir um propósito maior do que nós mesmos. É por isso que na última mensagem, o Espírito Santo nos disse: sonhe um sonho tão grande que só Deus poderá realizá-lo. A vida de José, irmãos, nos ensina preciosas lições sobre como perseguir o sonho de Deus para as nossas vidas. Eu diria que é uma caminhada do surgimento do sonho à realização dele. É uma longa estrada, é como ir do Egito à terra prometida. Eu quero mencionar duas lições. A primeira delas é: espere oposição. Nós, amados, precisamos estar psicologicamente preparados e espiritualmente preparados para lidar com oposições, obstáculos,
perseguições e contrariedades. E diante da oposição, nós não podemos entrar em pânico. Nós não podemos ficar doentes. Diante da oposição, você precisa ser paciente, ser manso e resiliente. São qualidades providas pelo Espírito Santo. São qualidades disponibilizadas pelo Espírito Santo. Ninguém nasce com essas qualidades. Porém, o Espírito Santo coloca em nós. E essas qualidades, elas se manifestam como o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. São qualidades providas do Espírito Santo. Diante da oposição, você se mantém paciente, se mantém manso e se mantém resiliente. Você não chuta tudo para cima. Você não entra em pânico. Você não entra em luta. Você resiste em nome do Senhor Jesus. No texto que nós lemos, irmãos, na continuidade dele, depois do sonho, os irmãos de José, invejando-o, lançaram ele num poço e depois venderam-no como escravo. Meus queridos irmãos, eu quero que nós nesta noite guardemos isso. Sempre que você buscar grandes coisas para Deus, sempre que você buscar realizar o propósito de Deus na sua vida, você vai encontrar oposição. Eu me lembro quando eu estava terminando o ensino médio, no terceiro ano, eu queria fazer a faculdade de Direito, e em uma aula no final do ano, a matéria toda já havia sido exposta, as provas realizadas, e a professora estava lá só batendo um papo com os alunos, e a professora perguntou a cada um dos alunos: o que você vai estudar? E um falou uma coisa, outro outra, foi cada um respondendo. E quando chegou a minha vez, eu compartilhei o sonho de fazer a faculdade de Direito. E quando eu falei, irmãos, em fazer a faculdade de Direito, e eu até já estava inscrito para o vestibular de Direito, a professora e todos os meus colegas caíram na risada. E eles tinham razão. Na minha cidade não tinha nenhum advogado. A faculdade de Direito ficava a 100 e poucos quilômetros da minha cidade, estrada de terra. E meus amados irmãos, aquilo caiu como uma ducha de água fria sobre a minha alma e me desestimulou. E sinceramente, eu desisti. Aqui está o protótipo. Se alguém quiser desistir, um jovem já sabe como pode fazer. E como a maioria dos meus colegas foram fazer cursos mais acessíveis, eu fui também fazer um curso para professor, uma licenciatura numa faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Eu fiz um curso superior de Estudos Sociais e foi bom, foi muito bom. Eu me tornei professor e isso me ajudou bastante em algum momento. Porém, irmãos, eu poderia
perseguido diretamente o meu curso de direito. Então, se você precisar falar sobre como destruir os sonhos de um menino, pode usar esse exemplo. 3 anos depois, pela misericórdia de Deus, eu fiz a faculdade de Direito, depois fiz mestrado, depois me tornei professor e o Senhor abençoou. Então, eu quero dizer 2 coisas, e se você pudesse anotar, seria muito bom. A primeira coisa é: não conte o seu sonho para a pessoa errada. Não conte o seu sonho para a pessoa errada. E a segunda é: eu não sabia. Fui impactado porque eu não sabia. Dessa segunda que eu vou falar para vocês, nem todo mundo precisa acreditar no seu sonho. Você não precisa de pessoas que estejam apoiando o seu sonho. Você precisa ter a certeza que o seu sonho veio de Deus, ou que o seu sonho foi aprovado por Ele. Você não precisa de que todas as pessoas acreditem no seu sonho. Os irmãos de José não acreditaram no sonho dele. A Bíblia diz que apenas o seu pai passou a refletir sobre o que ouvira de José. Então, apesar de toda oposição que possa se levantar contra o seu sonho, se o seu sonho veio de Deus, ou se o seu sonho foi levado a Deus e foi aprovado por Ele, continue sonhando. A segunda lição, ela está muito próxima da primeira, que é: espere dificuldades. Nenhum grande propósito é alcançado sem passar por dificuldades. Para José, que era apenas um rapaz de 17 anos de idade, isso significou ser vendido como um escravo. Ele era um rapaz que tinha a bênção de Deus. Ele era um rapaz que sobre ele repousava uma promessa da parte de Deus. Todavia, agora ele era apenas um escravo, sem o direito de ir e vir, sem o direito de tomar decisões, nem sobre si mesmo, porque agora, como escravo, ele era uma propriedade de Potifar. E, meus amados irmãos, para piorar a situação, aconteceu o inesperado. A esposa do seu dono se engraçou com ele e tentou fazer com que José dormisse com ela. Porém, José era um rapaz de caráter e ele recusou. A Bíblia diz: por temor a Deus e também por honrar ao seu Senhor. E como resultado, essa mulher acusou José de estupro e ele foi levado para uma prisão. Meus irmãos, na caminhada para realizar o sonho que Deus nos deu, nós vamos encontrar oposições, adversidades, dificuldades. Pode ser uma calúnia, uma difamação, pode ser uma prisão física, uma pressão
emocional, uma chantagem, um relacionamento quebrado, a perda de amigos, a falta de recursos e até mesmo um fracasso. O que podemos esperar, meus irmãos, é que as dificuldades virão. O apóstolo Paulo nos fala de uma grande porta aberta, uma grande e promissora porta aberta para a pregação do Evangelho. E ele diz, porém, são muitos adversários. O que o Espírito Santo está nos falando é que sempre que nós vamos realizar algo que Deus estabeleceu dentro do seu plano perfeito, que o apóstolo Paulo chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que reconhecer que sempre que nós vamos realizar algo dentro da vontade de Deus, nós estaremos dentro de uma batalha cósmica. É a guerra do bem contra o mal. É a guerra da luz contra as trevas. É a guerra entre Deus e Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 12, na tradução da Bíblia Viva, diz assim, preste atenção, porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpos, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Agora, se você sabe que há uma batalha, uma guerra, uma luta, que não é uma luta humana, que não é uma luta contra pessoas, que não é uma luta contra organizações, que não é uma luta contra governos, que não é uma luta contra instituições, é uma guerra espiritual, onde os oponentes são pessoas sem corpos. Nós precisamos, irmãos, como crentes que somos e conhecedores da palavra de Deus, usar armas espirituais e não armas materiais. As armas materiais estão à nossa disposição. Como armas materiais, nós usamos o argumento, usamos a lógica, usamos o direito, usamos a justiça. Porém, essas armas, elas são falíveis em uma batalha espiritual. Nós temos que tomar armas espirituais que são poderosas em Deus, para desfazer, para destronar posições ocupadas por demônios e fazê-los fugir desesperados por 7 caminhos. Por um caminho, a Bíblia diz que um demônio vem, mas por 7 caminhos ele fugirá. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, antecipadamente, nós já sabemos que a guerra contra Satanás e os seus demônios foi vencida pela morte e pela ressurreição de Jesus. Ainda há batalhas acontecendo em nosso tempo, ainda há batalhas. Mas nós entramos em uma batalha sabendo antecipadamente que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Salmo 144, versículo 1,
diz: bendito seja o Senhor minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Salmo 124, versículo 6, diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Então, se você sabe de todas essas coisas, se o Espírito Santo na igreja revela a você que é assim, primeiro, não se deixe enganar, pensando que porque você escolheu seguir a Jesus, a sua vida será uma vida sem lutas, será uma vida fácil. E em segundo lugar, não pense que os obstáculos surgiram porque você não está dentro da vontade de Deus para a sua vida. Agora, o que podemos entender é que o maligno, ele procurará fazer tudo e mais alguma coisa para desgastar você emocionalmente, para desgastar você espiritualmente, para tornar a sua fé desse tamaninho, para que você desista. Então, podemos esperar oposições e dificuldades, e isso inclui até o fracasso. E meus amados irmãos, a razão pela qual muitas pessoas não alcançam os sonhos que Deus lhes deu é porque encontraram um paredão na frente da primeira vez e fracassaram. E ao fracassar, a nossa tendência é desistir ou reduzir o tamanho dos sonhos de Deus para as nossas vidas, ou minimizar os sonhos de Deus, e nós passamos a nos contentar com algo em torno de 10% daquilo que era o sonho de Deus, ou aquilo que Deus havia proposto para nós. Vamos entender nesta noite, irmãos, que Deus pode usar até mesmo os nossos fracassos, até mesmo os nossos erros, como matéria-prima para nos ajudar a continuar em busca da realização dos sonhos que Ele colocou em nossos corações, ou os sonhos que eram nossos e que nós apresentamos a Ele, e Ele os aprovou e os abençoou. Vamos entender, irmãos, nesta noite, em nome de Jesus, que um fracasso não representa o ponto final. Aqui, na história de José, toda vez que parece que José falhou, Deus usou aquilo que piorou a situação de José para aproximá-lo do alcance do seu sonho, que era aquele sonho dos 17 anos. O sol, a lua e 11 estrelas se encurvando a ele. Deus usou dificuldades como meios para cultivar o sonho de José, para desenvolver o caráter de José, para forjar a personalidade de José, para fortalecer a sua musculatura espiritual e a sua musculatura emocional, para que ele pudesse enfrentar os desafios que estavam por vir, porque ele seria o
o segundo homem mais importante na hierarquia administrativa do Egito. Deus usa até mesmo os nossos fracassos para o nosso bem. Então, por incrível que pareça, se você fracassou, deixa Deus segurar na sua mão e te levantar, porque Ele vai te colocar de pé. Não corra por causa do fracasso. Abrace, dê graças a Deus por ter passado por isso, porque você está preparado para coisas maiores que Deus tem para você. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele diz com muita propriedade: e disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite o poder de Cristo. Então, em meio à oposição, às dificuldades, seja persistente, seja paciente, seja manso, seja resiliente, porque, como disse aos irmãos, quando surgem as oposições, quando a gente se vê cercado por todos os lados, o desejo da gente é chutar, é jogar tudo para cima, ou reduzir o sonho de Deus, se contentar com o mínimo. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo, e a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito está falando é, nos momentos de oposições, de dificuldades e até mesmo de fracasso, continue sonhando. Meus queridos irmãos, José se colocou à disposição para ser usado por Deus. Ele esperou com paciência. Ele serviu mesmo como escravo com o máximo que ele podia. Como preso, ele serviu com o máximo que ele podia. E Deus colocou José como o segundo homem do Egito. Eu quero terminar dizendo que a única coisa que você precisa saber, sem dúvida, é que este sonho é um sonho de Deus, ou é um sonho que você apresentou a Deus e ele foi aprovado e abençoado por Deus. Se assim for, vá atrás do seu sonho, persiga o seu sonho. Não importa as opiniões externas, não importam as circunstâncias que você tenha que enfrentar pela frente, porque ninguém pode impedir um sonho vindo da parte de Deus, ou um sonho abençoado por Deus. Isaías capítulo 43, versículo 13, Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Jó capítulo 11, versículo 10. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Como nós sabemos, em meio a uma terrível fome que graçava na terra,
a família de José vem ao Egito em busca de alimentos, e sem saber, sem conhecimento deles, eles encontraram José, e cumpriu-se o sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas, que eram seus 11 irmãos, se inclinavam a ele. Eu quero terminar dizendo: você não é jovem demais e nem velho demais para realizar os seus sonhos. Os sonhos que Deus colocou em seu coração e os sonhos que você apresentou a Deus, e Deus falou: aprovado, eu abençoo o seu sonho. Sonhos abençoados por Deus, sonhos que já nasceram abençoados na sua gênese, e sonhos que foram depois abençoados por Deus. Ninguém vai segurar você até esse sonho ser realizado. Amém, irmãos? Ó Senhor, eu quero te louvar, porque não poderíamos encontrar outro ambiente onde a nossa alma recebesse uma calma tão grande, recebesse um refrigério pela esperança gerada pela tua palavra. Mas a tua palavra desfaz trevas, desfaz dúvidas. A tua palavra acende um farol na nossa mente, para que nós entendamos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus, e possamos caminhar neste amor, dar passos firmes, pés ligeiros, até chegar ao destino preparado pelo Senhor, projetado pelo Senhor. Nesta noite, Senhor, há jovens, há crianças, mas há também irmãos de mais idades, há pessoas idosas, há pessoas que têm destreza e saúde perfeita, mas há pessoas que já têm limitações impostas por enfermidades ou impostas pela idade. Porém, Senhor, há pessoas que ainda precisam, apesar dos anos, realizar sonhos, e eu quero pedir que sobre essas pessoas a tua graça se projete como longevidade, acréscimo dos seus dias, saúde, cura divina, restauração, fortalecimento, rejuvenescimento, em nome do Senhor Jesus. Fortalece os jovens, os adolescentes, fortalece o interior. Dá-lhe, Senhor, como o Senhor deu a Jeremias, como o Senhor deu a Isaías. Dá, Senhor, um propósito firme como a rocha, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Por favor, levante a mão e diga comigo: pela fé, eu recebo esse fortalecimento em meu espírito, alma e corpo. Em meu espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Senhor, sela estas palavras na terra e no céu, e dá ordem a respeito delas, em nome de Jesus. Digamos amém. Glória a Deus.